som. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Dando prosseguimento às discussões, palestras e debates sobre a proposta do plano diretor que se encontra em votação nessa casa, a Comissão de Urbanismo hoje está promovendo o último debate dessa etapa, o que não impede que outros ocorram durante a discussão do projeto. Pela manhã tivemos uma palestra com os nossos convidados, vou chamar para estar aqui ao meu lado o arquiteto e urbanista Demetri Anastasakis. Por favor, Demetri. Sentar ali, por favor. O Demetri, ele é urbanista, professor universitário, presidente do IAB Rio, ex-presidente do IAB Nacional, diretor do Sinaeco. Ao seu lado, a arquiteta e urbanista Cláudia Pires. Sentar ali, por favor. Arquiteta também, urbanista, e ex-secretária de urbanismo, não é isso? De habitação e urbanismo de Nova Lima. Chamar aqui para sentar do meu lado aqui o arquiteto Rogério Mascarenhas, aqui representando o IAB, e o engenheiro Carlos Eduardo Manera, representando o Clube de Engenharia. Qual que é o formato desse debate? Esse debate tem o apoio do jornal Tribuna de Minas, IAB, Clube de Engenharia, Sinduscom, CREA Júnior, CAL, SINARC, esqueci alguma entidade? SENGE, Sindicato de Engenheiro, e ASDAC ali do senhor Milton também, que está sempre presente em todas as discussões. Vou chamar para estar aqui também comigo o nosso vereador Melo, que são da Comissão de Urbanismo, presentes vereador André Mariano, vereador Pardal, vereador Kennedy Ribeiro, vereadora Ana Rossignoli, e daqui a pouco outros vereadores que estão ali dentro vão estar presentes também. Como que é a dinâmica desse debate? Nós vamos ter aqui 3 perguntas, uma para os nossos convidados, cada um vai ter 5 minutos para falar sobre essa primeira questão. A segunda pergunta também para os nossos convidados do IAB e do Clube de Engenharia, cada um com 5 minutos, e uma última pergunta com 3 minutos para cada um. Por que estão aqui IAB e Clube de Engenharia? São os profissionais responsáveis pelo desenho da cidade, pela construção da cidade. Por que IAB e Clube de Engenharia estão juntos aqui à nossa esquerda? Porque é assim que a Câmara Municipal, que a Comissão de Urbanismo entende que é o objetivo de um bom plano diretor. Estarmos juntos, alinhados, tanto Clube de Engenharia quanto IAB, Câmara Municipal, representações populares, entidades que estão aqui presentes, para que a gente possa aprovar um bom plano diretor. Há o antagonismo, há divergência de ideias, mas o objetivo comum, tanto nosso quanto dos senhores, é a gente ter um bom produto final. Então vamos dar início aqui no nosso debate, com 5 minutos para que cada um possa responder. Após essa manifestação dos nossos convidados, os vereadores e a plateia também vão poder se manifestar, com 1 minuto para a pergunta e 2 minutos para a resposta. Também presente, vereador Castelar, que ali está. Por favor, painel. A primeira pergunta, e tanto o Demetri quanto a Cláudia, a gente quer que vocês se manifestem sobre aquela questão que ali está. De que forma um plano diretor pode garantir para a cidade o desenvolvimento urbano com qualidade de vida para os próximos 10 anos? De que forma um plano diretor pode garantir para a cidade uma cidade com qualidade de vida para os próximos 10 anos? Tendo em vista que esse é o tempo de duração mínima para a revisão de um plano diretor, apesar da gente estar levando aí 17 anos. 5 minutos, por favor, para o nosso professor Demetri. Cláudia, primeiro? Então tá bom. Demetri, 5 minutos. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, um pouco cansado, porque eu tive palestra ontem de noite, hoje de manhã a gente teve palestra aqui nessa mesma casa, e acho que é muito oportuno vocês estarem discutindo essa questão aí.
Eu acho a pergunta genérica, mas é muito importante, né? E para responder direito era um negócio de 1 hora de resposta, mas não vamos gastar esse tempo, não. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: um plano diretor, nós temos cidades no Brasil com planos diretores maravilhosos. Maravilhosos. Somos um dos países com melhor legislação urbanística do mundo. O Estatuto da Cidade e o mais recente Estatuto das Metrópoles são muito modernos. Mas, se o plano diretor não for um pacto, esquece, fica nas gavetas. E isso acontece com todos os lugares, inclusive aqui em Juiz de Fora, com os planos anteriores. Quer dizer, na medida em que se escreve as coisas bacanas e aquilo não representa um pacto entre os diversos entes sociais, os diversos entes econômicos, quer dizer, a iniciativa privada, os movimentos sociais, os consumidores. A gente tem desprezado muito os consumidores de moradia, que são os maiores, eles é que botam o dinheiro deles. Se eles compram apartamentos, compram casa, compram apartamento, seja de R$100 mil até de R$500 mil, R$600 mil, eles são os principais agentes. A construção civil, né, e os arquitetos trabalham para eles. E a gente fica preocupado em atendê-los em termos de mercado. Essa interlocução existe, mas ainda é fraca, eu acho. Podia ser um pouco maior. Então, os consumidores de cidade não estão organizados, os segmentos dos bairros e as entidades de bairros são mais organizados, aparecem mais e têm que colocar suas demandas, tudo bem. Os profissionais estão aqui e se demandam, os vereadores estão preocupados, acho bacana, mas nós temos que costurar um plano. E costurar um plano é tomar lá da cá. Nós temos que tentar inventar um pacto social que seja ganha-ganha. Não há por que perder. É ilusão, é bobagem a gente achar que eu só ganho se alguém perder. Isso é um negócio de matemática pré-capitalista. Nós temos como fazer coisas que criem mais-valias, que aumentem o valor da cidade e o valor dos imóveis, e essas mais-valias sejam rateadas pela sociedade. Quem é que tem que ratear essas mais-valias? Claro, os construtores, os empreendedores, os profissionais, engenheiros e arquitetos, a cidade em si, os usuários disso e os vizinhos. Eu não posso fazer um conjunto habitacional. Aconteceu em São Paulo isso há muito tempo. Fazia-se os conjuntos habitacionais populares, na época da Erundina, com tudo de bom e do melhor, e do lado não tinha nada. Então, eles tinham até briga da demanda com o entorno. A demanda recebia tudo, e o entorno continuava pobre e miserável. Então, imagina, havia gente pobre apedrejando o conjunto bonito da época da Erundina, porque aqueles eram eleitos do bom projeto. Olha que maluquice. E não houve um pacto disso. Essa necessidade de fazer esse pacto foi evoluindo com o tempo, e em alguns lugares já começa a ter esse pacto. Eu acho que o plano diretor de São Paulo conseguiu, de uma forma até muito moderna, o coordenador do plano foi um vereador, não é mais vereador nesse momento, o Nabil Bonduque, é um arquiteto, urbanista, ocupou vários cargos. Ele conseguiu, com essa coisa moderna de WhatsApp, internet, computador, não sei o quê, incorporar 5.000 sugestões do povo mais simples até os doutores da USP no plano. E costurou isso. Então, o plano de São Paulo hoje é um negócio complexo, mas não ficou um Frankenstein, porque ouviu todo mundo, soube ouvir todo mundo. Então, essa é a minha colocação. Vocês têm que tentar construir um pacto. Pacto, gente, não é só bater a mão nas costas e tomar cafezinho. Pacto é dar soco na mesa, às vezes xingar, mas saber ceder. O que é importante para mim ceder, para mim poder impor ao meu parceiro o que é que eu não posso ceder. Se nós conseguirmos fazer isso, acho que será o melhor dos mundos. Acho que vocês têm um bom caminho para isso, embora existam sempre nichos sombrios de entendimento que acho que podem melhorar. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Demetrio. Antes de passar para a Cláudia, registrar aqui a presença do presidente dos Cônjuges de Fora, senhor Aurélio Marangon, também do senhor arquiteto Sérgio Sá Pinto, ex-secretário de Urbanismo
de Nova Iguaçu, Álvaro Giannini, ex-subsecretário de Planejamento da Prefeitura de Juiz de Fora, e o diretor regional e administrativo do SENGE, senhor Fernando José. Também no plenário, vereador José Mansueto Fiorilo, e o outro membro da Comissão de Urbanismo, o vereador Júlio Obama, está com um problema médico, está nos acompanhando de casa. Cláudia Pires, por 5 minutos. Bem, boa noite a todos e todas. Uma discussão que a gente tem que fazer quando se fala de plano diretor é como fazer com que o plano diretor seja parte do cotidiano das pessoas, de uma cultura urbana. Nós não temos uma prática de discutir cidade no nosso cotidiano. Geralmente a gente sofre os impactos negativos da cidade, mas a gente discute muito pouco a cidade. E costuma confundir discussão de desenvolvimento urbano e planejamento urbano com zoneamento. E uma coisa não tem nada a ver com isso, com outra. O zoneamento é parte desse problema. Ou seja, hoje, inclusive, é discutível a forma como a gente fazia planejamento urbano, por exemplo, no modernismo, no início do século XX, até meados do século passado, do século XX passado. Então, uma das discussões que nós temos que fazer aqui agora para poder fazer com que o plano diretor seja realmente um instrumento colaborativo de gestão democrática da cidade, é mudar a ótica de como a gente encara essa lei, né? Na parte da manhã eu falei um pouco sobre essa questão da cultura da letra morta dos planos diretores. Eu faço plano diretor e eu fico 17 anos sem revisar o plano diretor. Ora, por que se é uma lei importante? Se todo mundo se mobiliza em relação a essa lei, se ela muda os caminhos da cidade, se ela trabalha com o desenvolvimento da cidade, se ela pode trazer investimentos na área de desenvolvimento urbano, se ela pode resolver problemas ambientais, se ela pode resolver problemas habitacionais, tudo em torno daquilo que são as disciplinas da discussão do direito à cidade e da convivência na cidade. Porque há uma incompreensão de que a legislação ela só é aplicável a partir do momento que o cidadão se interage com aquela legislação. Não há como você trabalhar um plano diretor sem que haja essa estruturação. Isso que o Demetrio chamou de pacto, né? Um pacto pela negociação, e a negociação envolve certamente conflitos, né? Ninguém vai para uma mesa de negociação sem interesses, é mentira. E ninguém vai para uma mesa de negociação sem fazer a mediação, sem trabalhar uma estrutura de negociação que permita sairmos dali com as contradições equacionadas. Elas podem não ser resolvidas, mas elas podem ser mitigadas e podem ser trabalhadas no conceito de trazer para a cidade aquilo que foi possível naquele momento. E ali, ouvindo todos os agentes públicos, os agentes políticos, as pessoas interessadas, os organismos, as organizações não governamentais, e ouvindo o interesse de cada uma delas, que é legítimo no campo do interesse. Agora, no campo da pactuação e da negociação, é outra história. Isso, o que se faz melhor para a cidade é ouvir o interesse coletivo das pessoas em relação à cidade onde elas vivem e onde elas moram, né? E esse interesse ele tem que ser parte de um cotidiano discutido com as pessoas. Então, essa é a mensagem que eu queria fazer. Para 10 anos de um plano diretor, nós não podemos ficar com medo de discuti-lo, nós não podemos ter essa resistência inicial de que alguns setores vão, de certa forma, prejudicar essa discussão. A gente tem que ter disponibilidade, inclusive, para ouvir e, inclusive, ser tolerante para aceitar as diferenças. Porque é a partir dessa discussão das diferenças que nós vamos pactuar o possível, não o ideal. O possível, né? Porque existem várias externalidades no processo e nós não podemos ser ingênuos de achar que nós vamos construir aquilo que vai modelar e vai nivelar todos os interesses e todas as possibilidades existentes no local.
Para finalizar, eu confio no protagonismo comunitário. Eu confio na força das associações, na força dos moradores, das pessoas que moram nos bairros, que sentem os problemas urbanos. Se essas pessoas começarem a se aproximar do problema urbano e tomar aquilo como uma cultura urbana de cidade, assim como elas se preocupam com saúde e educação, passarão a discutir a cidade com mais propriedade. Eu acho que isso é o melhor dos mundos para que a gente tenha realmente uma política urbana que garanta a qualidade de vida e que possa ser revisada a contento a cada 10 anos. Obrigado, Cláudia. Demétrio lembrou bem a participação popular. A Comissão de Urbanismo e a Câmara Municipal criou o e-mail que é participecomissaourbanismo@câmarajf.mg.gov.br, para que qualquer cidadão, todo cidadão, possa participar e interagir com os vereadores da Câmara Municipal. participecomissaourbanismo@câmarajf.mg.gov.br. Lembrando também que esse debate é transmitido ao vivo agora pela TV Câmara, canal 35.1. E a partir de sábado, você acessando o YouTube, você pode ter acesso tanto a esse debate quanto a todas as palestras que aqui foram feitas. Agora, então, a gente vai ouvir os nossos convidados locais, tanto o Carlos Eduardo do Clube de Engenharia, quanto o Rogério Magalhães. Aquele lá é o nosso e-mail, está lá na tela, participe, comissãourbanismo@câmarajf.mg.gov.br. Vamos voltar agora à pergunta para o Carlos Eduardo e o Rogério. A pergunta é aquela... passa, por favor. 5 minutos para cada um. De que forma o plano diretor JF pode garantir o desenvolvimento urbano com qualidade de vida para Juiz de Fora de 2028? Basicamente a mesma pergunta, mas com foco local para Juiz de Fora. Carlos Eduardo, 5 minutos. Boa noite a todos. É uma honra estar participando desse debate técnico aqui, visando o desenvolvimento sustentável da cidade, de toda a região, e buscando tornar a Juiz de Fora viável para as futuras gerações. O plano diretor sustentável tem que haver um equilíbrio, uma harmonia entre desenvolvimento econômico, cultural, ambiental e social. Tá? O que a gente enxerga? O plano diretor por si não tem o condão de mudar a vida da cidade. Os planos setoriais, sim, vão buscar essa mudança. O plano diretor vai criar diretrizes básicas para poder dar um norte para a gente. Plano setorial. O que é importantíssimo para os próximos 10 anos da cidade? Plano de mobilidade. Nós temos um projeto de mobilidade, fizemos um projeto concretizado há 20 anos, nós executamos até hoje. Nunca mais falou em transporte. Então, o plano de acessibilidade tem que ser adequado a todo momento. Tem que ver o norte da cidade, para onde nós vamos criar, e criar condições de transporte. O plano ambiental tem que ter condições de manejo. A gente não pode só engessar as áreas, a gente tem que poder ter manejo da reserva nossa. Habitação. Nós temos que estar sempre modernizando os processos, visando a qualidade de vida da população. Você pega a habitação social, a prefeitura tem que estar sempre criando condições para os empreendimentos estarem em áreas de infraestrutura, serviços públicos, transporte, fato transporte. Não adianta levar a habitação popular lá para o fim da cidade, para a divisa da cidade. Tá? O que a gente entende também? Para a qualidade de Juiz de Fora, tem que ter esse debate constante. Tá? Os planos têm que ser muito bem debatidos. Nós temos que discutir a fundo e começar a implementar. Não adianta de criar plano que não seja implementado. Implementar, exigir, colocar prazo para que realmente funcione. Tá? Obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo. E corrigir aqui, Rogério Mascarenhas, meu amigo Rogério Mascarenhas, por até 5 minutos, registrando também já a presença do vereador Wagner de Oliveira, vereador Marlon Siqueira no plenário, vereador doutor Adriano Miranda. Boa noite a todos os presentes, aos vereadores, senhores e senhoras. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder contribuir através do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo de Juiz de Fora, já que os arquitetos têm essa prerrogativa do planejamento, do conhecimento do espaço da cidade. Então, é muito importante que
que toda a sociedade possa realmente estar participando, e esse exercício contínuo da participação dos cidadãos, das associações de moradores, das entidades de classe, possam efetivamente contribuir, colaborar e participar nesse debate bastante complexo e amplo. Reforçando aqui a questão que os meus colegas arquitetos colocaram, a importância de um pacto em que a cidade possível, não a cidade ideal, né, ela possa ser construída através desse trabalho, que seja um trabalho de consenso dos diversos membros da sociedade, né, porque a gente costuma fazer com que a cidade seja desenvolvida através de iniciativas isoladas, que não têm uma visão ampla do resultado dessas atitudes em cima da sociedade como um todo. Lembrando de maneira especial sobre a nossa Juiz de Fora, que a cidade hoje está num momento bastante decisivo em relação ao seu futuro, porque é uma cidade que está começando, está se tornando, já é uma pequena metrópole, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que Juiz de Fora ainda é uma cidade em que nós temos a capacidade de transformá-la e fazê-la com que ela cresça, diferente das nossas grandes metrópoles, onde a gente percebe que, às vezes, as soluções são quase impossíveis de serem, os problemas serem solucionados. Então, Juiz de Fora tem um porte que ainda permite que a gente se encontre, que a gente debata a cidade e que possa efetivamente transformar a nossa realidade, né? Uma cidade que já atingiu 5 milhões de habitantes ou que já tem áreas metropolitanas maiores, a solução dos problemas se tornam muito mais difíceis. Então, esse momento é extremamente importante, porque Juiz de Fora ela está nesse processo de transformação de uma cidade média para uma metrópole. Então, a cidade que nós vamos ter daqui a 10 anos, ela talvez, daqui a 10 anos, ela já tenha problemas de soluções muito difíceis. Nesse momento que nós estamos aqui trabalhando, eu sinto com bastante otimismo essa possibilidade de fazer com que o Juiz de Fora não desenvolva os grandes problemas que a maioria das grandes metrópoles brasileiras tem. O IAB, por uma opinião colegiada dos seus membros, vem destacar que alguns pontos que foram debatidos durante as discussões temáticas não estavam exatamente conforme as decisões e as definições que foram tomadas, principalmente no que se refere à habitação popular, a patrimônio e a meio ambiente. Mas que nós sabemos que mesmo que essas questões ainda não tenham sido desenvolvidas a contento, é muito importante para que esse plano diretor possa não ser simplesmente um documento que não tenha nenhuma efetividade e que acabe arquivado e sem uma conclusão. É importante que nós trabalhemos pela aprovação desse plano, para que, a partir daí, através dos temas como as questões, as legislações setoriais, o Código de Obras da cidade, que esses sim que vão ter o poder de transformar e mudar a cidade, precisam ser efetivados a partir da aprovação do plano diretor. Né? E, então, o IAB, como entidade, se coloca favorável ao texto que nós temos no momento, para poder aprová-los, vota pela aprovação desse plano, para que, a partir daí, e de acordo com as diretrizes que foram definidas nesse plano, possam discutir-se as políticas setoriais e as legislações urbanísticas pertinentes. A gente percebe que a cidade tem se transformado, as cidades têm se transformado de maneira bastante radical nos últimos anos. A gente já entende que diversas posturas urbanísticas se tornaram obsoletas, como zoneamentos, sobre os subúrbios automatizados, e a necessidade exatamente de discutir questões como mobilidade, patrimônio, qualidade de vida, porque a cidade que hoje que nós estamos construindo vai ser a cidade que todos nós vamos viver. Daí a importância de todos poderem exatamente ter em comum uma política em prol da qualidade de vida de todos os moradores, sem privilegiar nenhum grupo isoladamente. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. A próxima questão ainda é para o Rogério.
Mascarenhas, arquiteto, representante do IAB, e também para o engenheiro Eduardo Manera, do Clube de Engenharia. A questão proposta é a seguinte: quais propostas do plano diretor nas áreas de habitação, mobilidade, uso do solo, saneamento, meio ambiente, podem permitir uma Juiz de Fora em 2028 socialmente justa e economicamente viável? O plano diretor, ele em seu grande conteúdo físico-territorial, e muito naqueles eixos que ali estão. Pode considerar ali dentro também questão de meio ambiente, e questão, está ali meio ambiente, questão de patrimônio. Então, de forma prática, em até 3 minutos, como que o Clube de Engenharia e o Instituto dos Arquitetos do Brasil têm propostas quanto à mobilidade, uso do solo, saneamento, habitação, para que a gente tenha uma sociedade justa e economicamente viável. Rogério, até 3 minutos. Ok. Primeiro eu gostaria de lembrar, eu estive estudando, por exemplo, o modelo de Curitiba, que para muitas pessoas ainda é um grande exemplo, e eu percebi, quando eu estive estudando o plano daquela cidade, que a administração local, que tem um instituto de planejamento bastante atuante e presente, coisa que Juiz de Fora não tem mais, era a tentar exatamente transformar a cidade num local mais igualitário. Então, Curitiba, por exemplo, dividiu a cidade nos seus diversos setores e procurou exatamente estudar as condições de cada parte da cidade e avaliar quais eram as condições de vida de cada um desses setores. Questão de saúde, de habitação, de transporte, de meio ambiente, lazer, enfim. E o objetivo de Curitiba, por exemplo, é bastante inspirador, porque ele tentava exatamente igualar as questões sociais da cidade como um todo. Exatamente aquele setor onde o problema de habitação é mais grave, é preciso investir mais em habitação naquele setor. O setor da cidade em que o transporte é mais problemático é o que deve ser considerado como prioridade para que não haja exatamente as diferenças que a gente tem na nossa sociedade, as desigualdades que a gente vê hoje entre a Zona Norte e a Zona Sul, entre o centro e a periferia, né? Dá, então, um esforço para poder diminuir as diferenças entre os setores da cidade. Um ponto em especial que me preocupa é a questão da mobilidade, né? A gente tem... o nosso modelo de mobilidade ainda é o mesmo que a gente tinha há 30 anos atrás. Não houve um avanço significativo na questão da mobilidade, que é fundamental para a questão da qualidade de vida da população. A questão do meio ambiente é cada vez mais importante. A gente percebe hoje que o meio ambiente é uma questão fundamental para a qualidade de vida da cidade, a poluição do Rio Paribuna, as áreas verdes, áreas de lazer, a qualidade do ar, e a questão da habitação social, que também é sempre um problema cada vez mais crônico. A gente vê hoje diversos projetos habitacionais sendo desenvolvidos, porém, sem a infraestrutura necessária para que essas pessoas possam ter não só moradia, mas também acesso à saúde, educação, segurança e lazer, além de serviços e oportunidades de trabalho, emprego e renda, né? Então, em resumo, é exatamente fazer com que a cidade possa manter a sua relativa qualidade de vida nos próximos anos e também diminuir as diferenças que existem nos diversos setores da cidade, entre centro e periferia, entre Zona Norte e Zona Sul, fazendo com que a cidade não tenha estigmas e nem áreas que sejam depreciadas pela população como um todo. E cabe exatamente à sociedade trabalhar e exigir para que essas questões sejam atendidas e resolvidas pelos os agentes públicos e os agentes políticos. É isso, tá? Muito bem, então agora até 3 minutos para que o engenheiro Carlos Eduardo possa fazer a sua consideração sobre o tema. Para que o debate fique dinâmico e vocês possam participar, após a fala do Carlos Eduardo, a gente começa a fase de pergunta ou manifestação sobre qualquer ponto que tenha sido dito aqui, tanto de vereadores quanto do público. A inscrição do público pode ser feita com a Lília, ali, ó, para que a gente possa, a manifestação é uma pergunta, uma consideração com até 1 minuto. Carlos Eduardo, com até 3 minutos, por favor. O plano diretor, como a gente já falou, depende dos projetos depois
para a melhoria contínua da cidade, a gente entende que as operações consorciadas são essenciais no momento. Tá? A Prefeitura, Estado, a União está sem recurso. Então, se a gente promover operações consorciadas, a gente consegue fazer melhorias no eixo Paraibuna. Já começamos com a despoluição. Vamos inaugurar agora, dia 22, a estação de tratamento de esgoto. A maior obra que o Juiz de Fora já viu, acho que é a maior obra para o benefício de Juiz de Fora. Então, o projeto de saneamento hoje passa a ser até mais importante do que a habitação. A gente precisa de saneamento. Uma cidade com 3% de esgoto tratado, nós estamos no centro da zona da mata. Então, operações consorciadas. Não pode confundir com outros títulos, como outorga onerosa, outras coisas que não se aplicam. Operação consorciada, a iniciativa privada, junto com o município promove o bem-estar, promove melhorias para a cidade. Com relação ao meio ambiente, nós falamos também, a gente tem que criar zonas de manejo para não engessar a cidade. E a mobilidade. Né? A mobilidade é essencial. A mobilidade é essencial para o desenvolvimento da cidade. Muito bem. Então, antes de passar para o público, vai ser feita uma fala, manifestação ou pergunta de vereador, depois o público. A gente vai intercalando. O Demetrios vai se manifestar aqui sobre... O Demetrios vai complementar uma fala dele. Eu queria dar um toque, uma provocação sobre recursos. Recursos para o financiamento da cidade. A gente não pode esquecer que a nação brasileira, por diversos motivos, não vamos fazer essa discussão aqui, não nos cabe, está vivendo uma crise econômica muito grande. E crise não só da economia em geral, como do próprio Estado brasileiro. Então, não estamos mais na época em que todos os projetos que se bolam vai no governo federal e pede dinheiro e acontece. Principalmente os projetos mais ambiciosos de mobilidade. Se vocês bolam um metrô para o Juiz de Fora, ou um VLT, e vai pedir ao governo federal, não tem chance. Então, nós temos que ser criativos, o Estatuto das Cidades, o Estatuto das Metrópoles permitem, temos que pensar em formas de captação de recursos para financiar o planeamento urbano de forma criativa. Isso existe, e eu quero só lembrar, de manhã eu falei um pouco nisso, mas eu quero enfatizar, de que existe, quer dizer, quando a gente cria o produto que vocês fazem, quando a gente constrói habitação de alto padrão, de médio padrão, de baixo padrão, eu estou criando mais-valias. Se eu souber, volto agora ao pacto, se eu souber redividir essas mais-valias geradas pelo próprio fato imobiliário, que é o nome do fato urbano. O fato urbano uns cientistas agora chamam de fato urbano, outros chamam de fato imobiliário. É a mesma coisa, é fazer cidade. Se dessas atividades eu conseguir extrair mais-valias e ratear entre os interessados, pode ser que eu consiga financiar o planejamento urbano, o desenvolvimento da cidade, o saneamento, a mobilidade. Não é possível que todas as cidades do mundo estão fazendo linhas de transporte de massa e elas dependam de transferências dos governos federais de cada lugar. Não existe isso. Então, nós podemos fazer financiamento dessa questão e temos que pensar nisso. O Estatuto da Cidade tem formas disso, as parcerias público-privadas, as operações urbanas consorciadas, tem formas de inventarmos dinheiro, quer dizer, inventarmos, como diz o prefeito de Fabriciano, o Bitcoin da questão urbana, para poder financiar. E, claro, aí é um retorno. Você investe, retorna, investe, mas não ficarmos dependendo só da caridade da União ou dos estados, que nem falar. Os estados brasileiros, o nível intermediário de governo estão quebrados há não sei quanto tempo, né? Era isso. Meus amigos, agora então a gente vai passar para a fase de pergunta ou comentário que queira ser feito por vereadores e pelo público presente. O tempo era de 1 minuto, mas nós vamos passar para 2 minutos para que possa ser feito bem elaborado. Então, o primeiro vereador a se manifestar, vereador Castelar, ele tem um outro compromisso fora, já agendado anteriormente, então, por até 2 minutos, vereador, impreterivelmente, algum comentário ou consideração que você queira fazer? Eu agradeço, Excelência, a sua boa vontade comigo, né? De fato, sou promotor de um evento que está se passando agora na sede da associação do meu bairro, o bairro Monte Castelo. Nós estamos discutindo a questão feminina e, enfim, eu
estou deixando rolar um pouquinho, não podia deixar de estar presente aqui, de fazer algum tipo de manifestação, porque o plano diretor é uma das minhas maiores preocupações desde que cheguei à casa, isso já há 9 anos. Fiz, se salvo o melhor juízo, o primeiro requerimento ao atual prefeito, que à época estava assumindo o seu primeiro mandato, lembrando a necessidade de convocar as discussões para renovação, por assim dizer, do nosso plano diretor, já naquela época caduco, né? E caduco, sobretudo, porque Juiz de Fora tem, e eu já disse isso várias vezes, me perdoem aqueles que já me ouviram dizer, mas tem a fama de ser uma cidade que faz todos os planos, mas não cumpre com fidelidade nenhum deles, né? Isso eu vi numa banca de mestrado que eu tentei já há alguns anos, e uma professora que colaborava com o Juiz de Fora, fazia consultoria aqui, e ela disse isso. É muito interessante, Juiz de Fora e tal. Acho até que tomei pau na entrevista por isso, por ser de Juiz de Fora. Ela achou que eu fosse mais um, né, que ia me propor alguma coisa e não realizar. Então, esse é o nosso maior desafio, né? Primeiro, de fato, ter um plano execuível, porque às vezes é mirabolante sobre vários aspectos, e nos dispormos, de fato, a realizar. Foi a primeira questão que os senhores responderam, né? E que já vem sendo colocada em pauta há muito tempo, de diferentes formas. Eu vejo, estou finalizando, Excelência, eu vejo pessoas da comunidade, hoje nós temos aqui, fora os acadêmicos, estudantes, nós temos pessoas das comunidades que vêm com questões assim pontuais, né? Que pode parecer aos nossos olhos uma coisa menor, mas não é para aquela pessoa que tem uma demanda e precisa que a demanda seja resolvida. A minha questão, para não, né, finalizar, é se o plano ele está razoável do ponto de vista das aberturas que faz para absorver, eu diria assim, a curto prazo, as demandas da sociedade e encaminhar suas soluções do ponto de vista urbanístico, né? Ou seja, se o texto hoje, ele, de certa forma, contempla, ele prevê essa dinâmica da vida social, não é? Vou dar um exemplo assim concreto, porque eu acabei de conversar com um casal, a Cida e o Chico. O Chico é velho conhecido, a Cida fiquei conhecendo hoje. Eles compraram uma granja, num granjamento que está numa área protegida pelo meio ambiente, ou seja, participaram, né, quer dizer, sem querer, mas acabaram adquirindo a área, uma granja, em um lugar que não estava regularizado. Conclua, por né? favor, vereador. Estou concluindo, Excelência. Eles querem, naturalmente, que lá tenha a infraestrutura, né? A questão que eu levanto, ajudando-os, inclusive, a entender a dinâmica do plano que nós vamos aprovar, começar a aprovar amanhã na casa, é se o plano dá abertura para isso, se ele tem condições de alguma forma, promover essa dinâmica no atendimento às demandas, tanto as menores quanto as maiores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A gente precisa tentar cumprir os 2 minutos, vai haver uma tolerância, até para que todos possam participar, me perdoe. O primeiro, vamos juntar mais 2 perguntas. Primeiro, da plateia, por favor, se manifestar, com até 2 minutos. Senhor Milton Bandeira. Eu dirijo a minha colocação e generalizo, né, em consequência, ao Rogério Mascarenhas. O Rogério, nós nos conhecemos, fiquei sabendo que é uma pessoa muito viajada, mas eu destaco quando ele falou o tempo que ele ficou na Índia. Eu tenho uma influência até os 30, 32 anos, muito forte da Índia. E eu queria sugerir ao Rogério, como ele é representante de um instituto representativo da arquitetura nacional, de um filósofo urbanista, Luiz, com S, Augusto Weber Salvo. Projeto Êxodo, Mundo para Todos. É uma visão global. E o Luiz, desde fevereiro eu venho falando aqui para trazer. Ele pode dar uma extraordinária contribuição
a Juiz de Fora, porque ele faz um vaticínio, viu, sobre essa cidade. Juiz de Fora tem o DNA de uma cidade cosmópolis. O que é cosmópolis na visão dele e de muitos outros arquitetos do mundo? Cidades da luz, no planeta todo. Então, uma vez eu perguntei, vai se irradiar pela zona da mata, sul de Minas, vertentes? Certamente. Então, ele já está trazendo essa visão do futuro. Eu só quero que a casa permita que ele fale. Então, foi ótimo hoje, o Rogério está aqui, os arquitetos Sérgio Magalhães, o Pedro da Luz Moreira, hoje o casal de arquitetos, entendeu? No sentido deles também voltarem às suas origens, levando essa mensagem de Cosmópolis. É visão futurística. Veja bem, não significa que vai aceitar. É só trazer. Então, Rogério, finalizando, eu gostaria que você me ajudasse a cidade a trazê-lo para uma conferência no Teatro Central, não aqui. Muito obrigado. Obrigado, senhor Milton. Já temos o questionamento, a observação do vereador Castelar, mais um do público. Por favor, se identificar e até, se possível, em 2 minutos, fazer a sua consideração. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Lucas, para quem não me conhece. Eu presido o Instituto Ação Urbana, que tem a ousadia de discutir pela sociedade civil organizada o que acontece na cidade, independente dos órgãos oficiais. Ter interlocução com todos os agentes, inclusive desses órgãos. Também representa aqui o Grupo Pro Aeroporto, o nosso presidente aqui presente, e dou sequência na minha fala dizendo o seguinte: Juiz de Fora, que a gente vivia na década de 70, 80, praticamente duplicou, triplicou o tamanho. E a leitura que eu faço, também já vivendo em muitos lugares, é que a cidade chegou no limite em tudo. No adensamento, no pavimento todo vencido, no alagamento, na falta de tratamento, na violência, no sem-tetos, na falta de orientação de novas artérias para desenvolvimento urbano planejado, de forma que o setor, que é muito importante, possa caminhar para outros locais e não fazer uma pressão em cima do patrimônio histórico. E o que eu vejo, que eu participei de todos os colóquios, e que foram de muito boa qualidade, na conferência final, eu disse aqui de uma outra vez, já foi totalmente modificado. E essa mensagem que veio para cá, mais ainda. Sei que, se alguma coisa não for constitucional, nós vamos poder discutir, nós vamos poder questionar. Sei que a questão da aprovação das leis setoriais é que realmente vão ter a efetividade e a praticidade necessária. Agora, termino aqui a minha fala praticamente dizendo o seguinte: por que o aeroporto da Serrinha, o SBJF, que nós fizemos moção, conseguimos aprovar na conferência da cidade, foi retirado do plano diretor? O nosso aeroporto, um patrimônio caro, com a tendência, e já terminando, em pouco tempo nós vamos ter aeronaves aterrissando em pistas mais curtas, questão de mobilidade, questão de evitar pegar 45 quilômetros de estrada, que eu não sou contra, eu não bato nessa questão do aeroporto de Goianá, que não é de Juiz de Fora. Mas nós não podemos perder uma pérola dessa, que faz parte importante do nosso desenvolvimento econômico. Muito obrigado, gente. Muito bem, terceira questão. Vamos passar então para o arquiteto Rogério Mascarenhas, Eduardo, para tentar responder ao vereador Castelar, manifestação do senhor Milton também, e do Eduardo Lucas. O plano, o projeto, ele é do Executivo. Questão do aeroporto, se quiser inserir através de emenda, qualquer vereador pode fazê-lo. A gente pode discutir, não há problema nenhum. Eu repito aqui, a Comissão de Urbanismo e todos os vereadores da casa não abrem mão de discutir bastante e mais ainda, se for possível, todas as propostas. Então, Rogério Mascarenhas. Obrigado. Tá ok. Eu gostaria aqui, primeiro, respondendo ao vereador Castelar,
a questão das pequenas demandas, né, que afetam a vida individual de cada morador, não pode ser esquecida, porque, afinal, a cidade é feita de todos os seus cidadãos e nenhum deles pode ser realmente ignorado. Eu acho que é muito importante, exatamente na formatação dessa cidade que a gente pretende construir a partir desse momento, é que crie canais efetivos, acessíveis, para que todos os cidadãos dessa cidade possam fazer os seus requerimentos e as suas demandas. Para isso, desde as discussões do plano diretor, eu coloquei uma questão que não deram muita abertura para serem discutidas, mas eu vejo, enquanto arquiteto e planejador, a extrema importância de implantar na cidade um órgão de planejamento, como nós já tivemos, que foi o IPLAN, e que ele acabou sendo desmontado em administrações mais recuadas, né? E que isso faz com que a cidade realmente cresça sem um cérebro que planeje e pense a cidade no sentido mais amplo. Então, durante as discussões do plano diretor, eu fiz questão de levantar que se colocasse no plano diretor, mas isso não foi colocado, a necessidade de se implantar um órgão que pudesse pensar a cidade com arquitetos, engenheiros, economistas, ambientalistas, geógrafos, administradores, para que se possa discutir constantemente, não só nesses momentos, as questões relacionadas à vida cotidiana. Uma cidade é muito complexa para ser discutida só de 10 em 10 anos, então é preciso criar um canal para ouvir a população e um equipamento urbano onde que se possa efetivamente pensar a cidade de maneira contínua e constante. Né? Sobre a questão que o Dr. Milton levantou aqui, eu sempre acho muito oportuna qualquer contribuição que venha a expandir as nossas visões de mundo, de sociedade, de cidade e de vida que a gente pretende construir para a cidade que é nossa, e essa cidade a gente não pode delegar as decisões. E a gente precisa assumir a autorresponsabilidade de ser... nós não podemos delegar e dizer que a responsabilidade e a culpa dos nossos problemas sejam dos outros. É preciso que, efetivamente, nós assumamos os nossos papéis de cidadãos, empresários, arquitetos, engenheiros, vereadores e administradores de um modo geral, e que nós possamos efetivamente construir a cidade com que sonhamos, né? A cidade, então, ela abrange uma complexidade de questões que vai muito além de empreendimentos isolados, ou simplesmente de mobilidade, ou simplesmente de meio ambiente. Então, é importantíssimo que a cidade seja pensada no sentido mais amplo, né? E a questão do aeroporto, confesso que eu não estou ciente sobre a questão da retirada ou da não inclusão da questão do aeroporto regional, do aeroporto municipal da cidade, da efetivação dele. A gente entende as dificuldades da administração em poder colocar, talvez, investir em todas as questões que nós temos, mas fundamental, como disse o Demetrio aqui, é que sejamos criativos e busquemos soluções para os nossos problemas, sem simplesmente acusar o governo do Estado ou o governo federal, e possamos ser criativos e com os nossos próprios recursos, já que nós não somos uma capital, possamos criar a nossa cidade com os nossos próprios recursos humanos e financeiros. É isso. Legal, obrigado, Rogério. Os vereadores também quiserem manifestar, podem solicitar. Vou passar a palavra para o vereador Betão para fazer a sua consideração. Ok, a consideração mesmo, né? Porque amanhã é para ficar claro para todo mundo, para o público presente, principalmente para os vereadores, que amanhã entra em pauta na sessão, né, ordinária, essa discussão, né? Talvez seja pedido vista da matéria, mas para resgatar um pouquinho o início dessa discussão que se deu ainda no ano passado, quando chegou essa mensagem aqui na Câmara, essa mensagem aparentemente é fruto de uma grande discussão que foi feita com a sociedade civil, né? E a Prefeitura, a exemplo do que aconteceu com o Plano Municipal de Educação, com o Plano Municipal das Mulheres, né, da defesa das mulheres, direitos das mulheres, quando ele é enviado para cá, ele não chega exatamente da forma como foi discutido amplamente com toda a sociedade. Então, essa é uma primeira crítica que parte de diversos setores, de diversos segmentos, de entidades,
que ajudaram a elaborar o plano, né? A Prefeitura alega que são questões jurídicas, constitucionais, né? E que não poderiam estar presentes. Bom, obviamente que as entidades já começaram a procurar os vereadores, começaram a me procurar outros vereadores para entrar com as emendas, para restaurar o plano, né? E essa discussão que nós vamos começar a fazer a partir de amanhã. Então, por exemplo, tem uma discussão sobre a questão das cotas, né, das habitações sociais, né, que foi discutida, uma página inteira, um capítulo inteiro, né, que não consta, que foi retirado do plano, né, e que, até onde eu sei, não tem absolutamente nada de inconstitucional. Então, nós vamos ter que procurar fazer essa discussão. Aliás, Zé Márcio, acho que nós cometemos uma falha, inclusive, de não convidar para participar desse debate de hoje o pessoal do Conselho de Habitação, né, que tem uma parcela de discussão importante uma contribuição importante aqui. Assim como a questão do aeroporto, né, do aeroporto da Serrinha, que é um patrimônio municipal, né, é um patrimônio público municipal, gerador de divisa, inclusive, né, poderia facilitar aqui dentro do município, tanto a entrada de recursos quanto a própria vida, né, da população para poder se deslocar, né, que quase chegou, né, há pouco tempo atrás com a intenção de uma empresa, né, de estar utilizando o aeroporto. Foi feita a licitação para poder gerir, né, o aeroporto da Serrinha, mas a empresa está parada. Eu ainda não sei, né, talvez alguém possa esclarecer quais são os próximos procedimentos. Mas lembrar isso, né? Então amanhã a gente começa a fazer essa discussão, né, e que não seja igual aquela discussão do Plano Municipal de Educação, que foi a toque de caixa. Eu acho que não é essa, pelo menos o que temos discutido na Comissão de Urbanismo aqui, é que não seja em toque de caixa, né? Nós vamos poder fazer a discussão com calma e tranquilidade das emendas que foram apresentadas. Obrigado. Obrigado, vereador Betão. Foi bom fazer esse esclarecimento da condução. Amanhã entra em pauta. Ele pode ser aprovado amanhã? Pode, mas pode pedir vista também. Então, eu acredito que vai ocorrer o pedido de vista e isso vai acontecer. Agora, vamos fazer um esclarecimento aqui sobre o Conselho Municipal de Habitação. Hoje pela manhã foi também cobrado isso. Por que não convidou o Conselho Municipal de Habitação? O Conselho Municipal de Habitação, o Conselho de Assistência Social, Conselho Municipal de Política Urbana, todos os conselhos são convidados a vir e acredito que tenha aqui representação do Conselho Municipal de Habitação. Mais ainda, o Conselho Municipal de Habitação foi o único conselho, vereador Betão, que nos 2 debates anteriores teve um representante na mesa, que foi o Luiz Fernando Sirimarco, que é futuro presidente do Conselho Municipal de Habitação. Os 2 debates anteriores que nós fizemos, o Luiz Fernando estava aqui e participou do debate. Então não há uma exclusão do Conselho, muito pelo contrário. Todos são convidados a participar e esteja certo disso. E repito o que nós dissemos no início, a Comissão de Urbanismo e os vereadores da Câmara, qualquer discussão que surgir, que seja levantada daqui para frente, nós vamos discutir, né? É importante. Aqui é a maior casa democrática da cidade. Então a gente não pode fazer diferente. Próxima pergunta do público ou manifestação. Só um minutinho, Lília. Vereador Wagner. Vereador presidente da comissão Garotinho, eu até gostaria de sugerir à comissão de urbanismo, acredito que vocês vão ter essa iniciativa. Antes, sei que amanhã já entra em discussão na casa, mas acredito que a comissão deve fazer uma audiência pública. Nós já tivemos audiência pública em datas anteriores, mas o projeto não tinha chegado na casa ainda para ser votado. Não, mas para entrar mesmo em pauta, acho que ainda não. E agora parece que ele já está mais concluído todos os caminhos traçados, através de várias palestras, mostrando esse caminho definitivo, porque eu fico preocupado, eu vejo hoje que a responsabilidade, tanto por Rogério quanto Manera, está muito direcionada às perguntas aos dois, parece até que foram eles que definiram esse projeto, o plano diretor aqui, né? Eu acho que secretários da prefeitura talvez tinham que estar aqui hoje também, principalmente planejamento, para que a população pudesse direcionar a pergunta a eles, né? Eu vejo essa questão porque eu fico preocupado também, nós não podemos também construir
um plano diretor para que ele fique amanhã engessado e dificulte qualquer administrador que entre no futuro e possa fazer com que a cidade ande, né? Nós temos que ter essa preocupação aí também. Então, eu só queria deixar aqui essa contribuição e parabenizar a comissão, a todos os participantes que vieram hoje de manhã, agora à noite, interessados com essa causa aí. Muito bem, vereador Wagner, agradecer a participação. Já fizemos uma audiência pública nessa casa, onde estava o executivo e houve a participação popular. O que não impede que a gente faça outra. E eu acho que vem ao encontro do que todos nós queremos, que é ampliar essa discussão. Talvez a gente, como o senhor bem disse, a gente vai chegar nessa audiência pública com até um nivelamento maior para que a gente possa discutir. A ausência do Poder Executivo hoje, até nessa mesa, é para que a gente tenha total liberdade de conversar sobre o plano, discutir, fazer sugestões. Os dois debates anteriores, o Executivo participou da mesa. Dessa vez, propositalmente mesmo, a gente tirou o Executivo para que a gente possa ter toda liberdade de opinião. Se o Executivo estivesse aqui, não estaríamos tolhidos disso, mas para não ficar uma cobrança, nós agora temos liberdade para poder falar. E acho que, se os pares concordarem, a gente fazer outra audiência pública, não vejo problema nenhum. É uma opinião nossa, né? Mas obrigado mesmo pela consideração. Lilian. Boa noite, meu nome é Alexandre Maestrini. Eu queria só, a exemplo do que o Eduardo falou na questão do aeroporto, é que nós já discutimos isso durante o plano diretor, que tinha colocado a moção, foi aprovada, né? Inclusive o executivo estava presente, aceitou a moção, incluiu no plano diretor e agora os vereadores vão estar aqui discutindo novamente. Quer dizer, é cansativo para a população, é intransparente, é um absurdo que a questão do IPLAN, que foi falado também no plano diretor, não foi absorvida. O que nós estamos acontecendo? 2018, uma época em que todo mundo precisa das coisas em 10 segundos, passa um WhatsApp e já quer uma resposta. Nós estamos fazendo um plano diretor que vai demorar 10 anos, o outro não foi cumprido, né? E nós estamos cada vez mais colocando cláusulas engessantes ao invés de libertadoras. Eu acho que isso aí que eu queria apelar a consciência dos vereadores. O plano, a gente sabe que o plano diretor é o plano do executivo, mas quem dá o mandato ao executivo para fazer o plano diretor é aqui nessa casa. E se vocês tiverem a honestidade, né, de não mandar um mandato que não seja bom para a população, vocês realmente estarão cumprindo o mandato que foi dado a vocês de defender a população, porque o executivo ele está tirando coisas que a população, né, democraticamente colocou no plano diretor. Por que eles tiraram? Por que eles não explicaram? Eu já fiz perguntas no portal da transparência. Que portal da transparência é esse que não me responde por onde os membros do executivo estão voando? Eu já perguntei. Por que eles não me respondem quais são o dinheiro gasto com as passagens das pessoas da Prefeitura de Juiz de Fora? Por quê? Porque eles têm um excelente aeroporto, não voam pelo Goianá, e descem de carro para o Rio de Janeiro, porque é muito mais fácil. Ele tem que ir a Brasília, vai para o Rio de Janeiro, pega o seu carro executivo, pega o voo para o Rio de Janeiro, de noite volta com o carro executivo para a sua casa. Não é isso que a população quer. Não é isso que a população quer. Então, eu venho aqui mais uma vez dizer do mesmo coisa do aeroporto, o IPLAN, né? Nós não precisamos de cláusulas engessantes, nós precisamos de cláusulas libertadoras que durante os próximos 10 anos e durante os próximos 20 anos sempre permitam a cada momento que se altere qualquer coisa que for necessário. Porque eu não posso saber hoje se daqui a 10 anos vai ter carro voador. Então nós estamos fazendo um plano diretor para 10 anos, mas nós estamos colocando cláusula que engessa a mobilidade, nós estamos colocando cláusula que engessa o meio ambiente, nós estamos colocando cláusula que engessa. Por isso que existia o IPLAN, porque ele tinha autonomia a qualquer momento para replanejar. É a maior cláusula do planejamento, é a possibilidade de replanejamento a qualquer momento.
E eu acho que os vereadores agora têm aí uma responsabilidade muito grande, porque nós já discutimos no plano diretor, nós já pedimos para colocar, o executivo tirou. Eles têm direito de tirar, mas a gente tem direito de não aprovar a retirada que eles fizeram e recolocar no plano diretor. E que isso fique transparente, o que eles tiraram, que eles expliquem por que tiraram. O que a gente reclama muito nos grupos, nos ambientalistas, nos habitacionistas, de todo mundo, é que não se explica por que tirou. Nós precisamos da explicação, e eu queria pedir aos vereadores que, se tirarem novamente, que pedissem a explicação por que tirou as nossas moções democraticamente colocadas lá. Muito bem, obrigado, Alexandre. Fazer um comentário rápido aqui. Para mim, nessa proposta de plano diretor, os títulos mais importantes é o 5, que é a gestão de uso do solo, o 6, que são instrumentos urbanísticos, e o 7, que é a gestão democrática do sistema municipal de planejamento do território. Eu já briguei muito pela volta do IPLAN. Na realidade, fui convencido por arquitetos de que não é a volta do IPLAN. O que a gente precisa ter é uma política constante, independente de qual seja a gestão, de planejamento. Não precisa ser um instituto, como foi o IPLAN. A gente precisa ter uma política de planejamento que supere as gestões, as administrações. É apenas uma opinião. Próximo, favor, Lília, nome e identificação. Obrigado, Carlinhos. Boa noite, presidente. Meu nome é Carlos Alberto Carlinhos, sou da comunidade do Cascatinha. A minha fala aqui é breve, é sobre a questão da mobilidade, né? Como tem exemplos aí da Zona Norte, direto à Universidade Federal, o 590 e o 190, também Santa Luzia, a parte alta ali da universidade, atendendo os equipamentos, as pessoas que vão se fazer qualquer tratamento médico lá no hospital. E haveria, assim, a possibilidade, de curto prazo, fazer isso interagir para toda a cidade. Porque Juiz de Fora, já todo mundo falou aqui, Juiz de Fora é uma cidade, né, que cresceu, é média grande já. Então, não contempla mais a pessoa ficar pingando de condução em condução para chegar em determinado ponto. Além de ser oneroso, ainda inviabiliza uma certa situação. Ainda acumula muito mais veículo na grade, nos veículos na rua. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, para realmente pensar se há como embutir isso também dentro do plano diretor. Obrigado. Obrigado, Carlinhos. Antes da manifestação próxima do público, vou fazer uma aqui, uma provocação, tanto ao Demetrio quanto à Cláudia Pires. Hoje pela manhã, o vereador Kennedy lembrou da questão do impacto de vizinhança, empreendimentos grandes que são implantados e nem sempre tem a infraestrutura de educação, de saúde, de transporte, de saneamento necessário. O plano diretor de 2000 previa a instituição, a regulamentação de instrumentos regulatórios. Um deles, o estudo de impacto de vizinhança. Passaram-se 15 anos, isso não foi feito, levaram-se 15 anos para que isso ocorresse. Então, esse vácuo que teve por não ter o estudo de impacto de vizinhança, trouxe um impacto negativo muito grande para a cidade. Sábado nós tivemos um temporal aqui em Juiz de Fora, e de sábado para cá, o que os vereadores mais fizeram foram visitar bairros, regiões com alagamentos, bairros, regiões com ruas que tiveram o asfalto esburacado, que é um asfalto que não aguenta a carga que está sendo instalada nesses locais. Ou seja, Cláudia e Demetrio, estudo de impacto de vizinhança, qual que é a opinião de vocês, a necessidade disso? E lembrando que esse é um instrumento que consta na proposta do plano diretor. Bem, além do estudo de impacto de vizinhança, eu concordo ali, desculpe se esse é seu nome, Carlos, sobre os planos setoriais. Por exemplo, é inadmissível uma cidade, do porte dessa cidade ou de outra, qualquer outra cidade, fazer política de redução de risco, né, como uma ação emergencial. Você tem que ter um plano setorial, um plano municipal de redução de risco, com planejamento de médio e longo prazo, com investimento. O que a gente vê nos planos diretores, que é uma questão muito importante que a gente tem que abordar aqui, que eu acho que talvez seja uma contemporização importante e prática para o plano de vocês. É a questão de você associar
uma disciplina do plano diretor ou um plano setorial aos investimentos públicos feitos na cidade. Sempre vai se falar do seguinte: a verba carimbada é a pior das verbas, né? Mas a verba sem carimbo também é terrível para a cidade. Então, atrelar as políticas que foram aprovadas no plano diretor com uma política de longo prazo de planejamento, o Código Tributário fala de planos plurianuais, né? Por que não, na cidade, planos decenais, acompanhando o plano diretor, já com um horizonte de investimento para cada um dos governos, né? Já que o governo ele executa uma política de Estado, né? O prefeito não é o prefeito, ele está prefeito. O vereador não é o vereador, ele está vereador. E ali ele está com o poder de mando, como disse o colega ali da plenária, e é um poder de mando delegado temporariamente a um cidadão da cidade que vai fazer a diferença representando uma série de outros moradores ou de cidadãos como um todo dentro da cidade. Então, acho que essas questões têm colocado. O estudo de impacto de vizinhança, ele é um instrumento fundamental para se fazer um ordenamento físico territorial na escala do bairro, na escala do quarteirão, né? Você pega um empreendimento de impacto, que tem incomodidade de uso e tudo, de qualquer tipo, né? Até mesmo habitação de interesse social, que é a nossa questão aqui, você fazer um empreendimento habitacional e deixar ao bel prazer do empreendedor que ele defina o que ele quer ofertar para a cidade, é um contrassenso. Então, cabe ao poder público regular. Gente, a visão do Estado no Brasil é uma visão privatista. Muitas vezes o Estado confunde o seu poder, o seu papel. Seu papel é de regulação. Seu papel não é de inserção na política, é de regulação. Ou seja, o capital privado vai fazer a sua proposta, cabe ao Estado pedir as melhores contrapartidas que atendam ao interesse público. Esse é o papel do Estado, de uma forma geral. Então, isso pode ser feito através de um bom estudo de impacto de vizinhança, que permita, por exemplo, você pensar num horizonte não da implantação do empreendimento, mas no médio e longo prazo, que eu quero creche, eu quero escola, eu quero biblioteca, eu quero equipamentos para controle de centro de referência de assistência social, eu quero posto de atendimento de assistência técnica. Não é possível uma cidade que tenha uma política municipal de defesa civil não ter uma política de habitação ligada à assistência técnica contínua, gratuita, a pessoas que não podem pagar e que ganham até 3 salários mínimos. Isso é lei, é uma lei federal auto-aplicável no município. Então, tem que ter investimento para isso, tem que ter uma diretriz para isso. E se, por acaso, não houver investimento, não houver recurso para investir, como disse Demetri, temos que ser criativos. Uma contrapartida possível para um empreendimento de impacto é que ele financie, por exemplo, um posto avançado de assistência técnica, um posto avançado de monitoramento em meio ambiente, uma biblioteca, uma creche. Faça o investimento e possa, inclusive, talvez até custear num período de tempo aquela política. Então, essas são as questões que a gente tem que começar a colocar. A gente não pode ter medo de enfrentar esse problema, acho que é um problema premente. E, finalizando, só para não... Eu estou vendo ali o tempo todo, 2028, né? No atual momento, a gente está numa discussão mundial sobre a nova agenda urbana e os objetivos do desenvolvimento sustentável, que agregam no objetivo 11 a questão da resiliência, da erradicação de assentamentos precários, da melhor condição da habitabilidade das cidades, da sustentabilidade. Então, o plano de vocês, ele tem que contemplar essas questões. Ele tem que estar afinado com uma meta que vai ser aferida em 2030, 2 anos antes da revisão do plano de vocês. Tomara que seja feito nesse tempo, né? Bom, rapidinho, da questão do impacto de vizinhança. Bom, primeiro, antes, a Cláudia colocou a questão da assistência técnica. Existe uma lei federal que prega assistência técnica, agora, não achamos ainda recursos para financiar, vamos inventar. Quer dizer, há um costume da população, mesmo mais pobre, de pedir médico de graça e advogado de graça, defensor público. Um casal pobre que quer divorciar, vai na Defensoria Pública e divorcia. Por que não temos que ter arquitetos e engenheiros de graça para atender as pessoas pobres, para mexer
De graça para o usuário, não é de graça o arquiteto e o engenheiro não ganhar, não. São profissionais que têm que ganhar a vida. Então, essa é uma questão. Mas vamos voltar para a questão do impacto de vizinhança. O impacto de vizinhança é fabuloso, tem que ter. Acho que a tolerância que vocês tinham em termos de número de unidades habitacionais era exagerada. Eu avalio no chutômetro, eu não sou especialista nisso, mas que não deve passar de 300 unidades. E na questão urbana, eu acho que tem que ter, né? Dependendo também do que vai acontecer naquele empreendimento, mas não pode ficar só no impacto de vizinhança como se fosse um documento acadêmico. Ele tem que ter alguns instrumentos de obrigar a fazer. No caso da habitação popular, já existe a matriz de responsabilidades. O governo federal bota 6% do investimento para fazer creche, posto de saúde, não sei o quê. As construtoras fogem disso, não é por nada, não. Porque fazer um posto de saúde é mais complicado do que fazer mais 20 apartamentos. Então foge, não é problema de dinheiro, não é nada disso. E os prefeitos fogem porque não tem dinheiro para pagar a merendeira. Então, está previsto em lei que há um investimento federal de 6% federal para essas contrapartidas, que é uma forma de impacto de vizinhança, por caso mais pobre. Então, eu acho que tem que fazer um termo de ajuste de conduta, em alguns casos, vamos para o Ministério Público. Ou seja, o que tem que fazer? Isso, isso, isso. Se não fizer isso, não aprova. Vamos casar na polícia. O que é casar na polícia? Cada um bota suas demandas e arbitra isso no Ministério Público para não ir para uma ação na Justiça. Aí depois todo mundo tem que andar pianinho, onde atribui na matriz de responsabilidades, responsabilidade para o investidor, para o dono da terra, para a prefeitura, para todo mundo. Não podemos inventar coisas que não tenham claramente a origem dos recursos. Tá certo? Não posso inventar. Quer dizer, quando eu vejo a discussão do aeroporto, que me parece extremamente necessário, eu não consigo ver, com toda a seriedade, um aeroporto que vai atender 1% da população ser uma licitação pública da prefeitura. Se há demanda para a utilização do equipamento aeroporto, que tem uma função social, mas ele tem muito mais uma função econômica, que apareçam empresas interessadas em explorar e façam uma parceria privada. Não acho que a prefeitura deva gastar dinheiro eu sei que eu estou sendo polêmico, estou colocando a provocação, dinheiro que podia ir para o saneamento, para fazer um aeroporto que atende quê? 0,5% da população juiz-forana? Olha, né? Então, temos que sempre pensar em compromissos escritos e de forma jurídica clara para o impacto de vizinhança, não é só um papel para guardar na gaveta. Temos que ter termos de ajuste de conduta ou matriz de responsabilidade que todo mundo assina. E quando for o caso da prefeitura, não pode dizer assim, vou fazer, drenagem naquele bairro, vou fazer. Não, empenha a verba, amigo. Bota no orçamento plurianual que vai gastar tanto. E o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica só aceita se tiver um empenho. Então, se todo mundo assumir sua responsabilidade, vamos poder cobrar. Quer dizer, não adianta eu ter um aeroporto, mesmo que seja público, e esteja no plano diretor, se não cobrarmos do Executivo, se isso for acatado socialmente, que Juiz de Fora tem que ter um aeroporto, vai fazer uma licitação. Então, bota o dinheiro no orçamento plurianual. Aí vamos cobrar que execute o orçamento, não vamos mais cobrar aeroporto. Então, é isso que eu queria colocar. Tem que baixar o negócio de 1.000 e poucas unidades, 2.000 unidades, é um exagero absurdo e vai criar problemas. Mesmo para os empreendimentos vendidos, que não são aqueles de governo, que as pessoas se inscrevem na prefeitura, 1.000 unidades. Não vou fulanizar o nome de empresa. 1.000 unidades. Se não tiver as coisas, os serviços e a infraestrutura necessária, vai vender 100 e vai micar. Então, para antecipar esse mico, vamos fazer pactos específicos e assinar, e cada um briga, diz assim, olha, o empreendedor diz assim, isso não cabe no meu orçamento, amigo. A prefeitura tem que dizer, isso também não cabe no meu. Então não vai ter. Tá certo? Só vai ter se pudermos todos investir e oferir o retorno desses investimentos. Muito bem, Lília. Boa noite.
José Luiz Brito Bastos, da área de Transportes e Trânsito. Sobre mobilidade urbana, eu ouvi o doutor Rogério falar aí, e tem toda a razão, tem 30 anos que o Juiz de Fora não muda a respeito do problema de mobilidade urbana. Não evoluímos praticamente nada. Muito bem. Hoje somos 600 mil habitantes. A cidade tem aproximadamente em circulação mais de 260 mil veículos. O modal de transporte público utilizado em Juiz de Fora é o rodoviário, único, exclusivo, não temos outro. São 680 ônibus, mais ou menos, circulando pela cidade diariamente. O espaço público não dá para colocar mais nenhum ônibus, se fizermos os cálculos. Aí eu pergunto para os senhores, que são arquitetos, engenheiros, senhores vereadores, como é que nós vamos proceder daqui a 10 anos, quando a população será aproximadamente 1 milhão de pessoas? Vamos continuar com que tipo de transporte? Não teremos em Juiz de Fora, não teremos a possibilidade de implantar um sistema de transporte de massa em Juiz de Fora? Nós temos lutado por isso, mas, infelizmente, nenhum respaldo recebemos até agora. Eu queria ouvir dos senhores isso, porque eu estou preocupado realmente com a mobilidade urbana em Juiz de Fora. Muito bem, Zé Luiz. Mais uma. Boa noite a todos. Meu nome é Luíla. Eu queria estar colocando aqui, da mesma forma que algumas pessoas já colocaram, que muitas coisas foram retiradas, né, do projeto de lei enviado para a Câmara. E eu queria fazer uma pergunta um pouco mais objetiva para a Cláudia e para o Demetrio, que é a respeito de uma das coisas que foi aprovada nas conferências, né, e na conferência final, que é a respeito do instrumento, né, da cota de habitação, que é até mesmo, acredito que uma forma criativa de estar sanando a questão dos recursos, né, em investimentos na habitação. E eu queria dizer que a gente tem hoje programas, né, de habitação federal, mas municipal a gente não tem recursos para estar investindo nessas habitações sociais. E eu acho que a cota seria uma forma de talvez o município estar, de certa forma, se emancipando até mesmo de tais recursos federais que são escassos atualmente. Então, eu queria saber como vocês acham que o instrumento da cota ele pode contribuir para sanar essa questão da habitação no município. E, trazendo a título de exemplificação, a própria proposta do Plano Diretor de São Paulo, né, que traz a cota solidariedade, né? E, assim, eu queria que vocês dissessem como que isso poderia estar funcionando em Juiz de Fora e o que vocês acham a respeito, né, de ter esse instrumento que foi retirado, a princípio, por alegamentos, argumentos jurídicos, mas que a gente não vê muito fundamento. Então, eu queria que vocês estivessem falando a respeito disso. Qual que é seu nome? Luíla. Luíla, muito obrigado. Vou passar já para o Demetrio, para a Cláudia. Vou começar a falar para o Zé Luiz, até um pouco sobre a questão da mobilidade. O plano diretor de 2000, ele previa a descentralização do transporte, a troncalização. Posterior a essa gestão de 2000, houve sucessão de prefeitos que não tiveram um compromisso com a implantação desse plano, e um deles foi a descentralidade do transporte coletivo. Juiz de Fora hoje paga muito caro por isso. Durante algumas gestões de prefeitos, era-se proibido falar em troncalização. A última licitação de transporte público foi feita, já se voltou a falar em troncalização, que é um instrumento que já era utilizado há 20, 30 anos. Então, terrenos que a gente teria para essa troncalização, nós perdemos. Eu vejo isso como um dos grandes erros em que você ocorre quando se aprova uma lei, se aprova um plano diretor, mas não tem o after day, o dia seguinte, de se implantar, regulamentar o plano. É só um comentário que eu queria fazer. Demetrio. Luíla, eu sou favorável à cota de solidariedade. É inadmissível você ter municípios brasileiros, 60% dos demandantes por habitação são pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Então, as pessoas que estão enquadradas no que a gente chama de interesse social, né?
Então, ter essa cota é uma garantia de contrapartida do ponto de vista do planejamento, para evitar que se faça só habitação com uma faixa maior, né? Sabendo que o faixa 1, faixa 1,5, essas definições que a gente faz de programas de governo, né? Faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, eles são primos irmãos, né? Então, quando você desenha uma cidade, por exemplo, está fazendo aí, a MRV está fazendo edifícios aí, conjuntos habitacionais, 1.200 unidades, né? Como você não faz um lugar desse prevendo mixes de uso? Você prevê, você tem lá faixa 1, faixa 1,5, faixa 2 e um bairro planejado, né, contendo ali comércio, equipamentos públicos, áreas públicas de maior fluidez, conexão integrada de transporte, né, que eu acho que é um negócio importante. Ninguém mora onde não pega a condução, né? Então, eu acho que essas questões são importantes. Uma questão que você levanta aí, em relação a essa questão da ausência de investimento no município da habitação, né? Geralmente, os orçamentos públicos eles estão premidos entre a folha de pagamentos pessoal, né, e as verbas carimbadas da saúde e da educação. Resta muito pouco em termos de investimento. É por isso que quando a gente discute, resta muito pouco, mas os prefeitos não fazem uso do IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento de gestão democrática da cidade. Ninguém tem um cadastro, uma planta cadastral, um cadastro multifinalitário resolvido. Isso sempre é um tabu dentro da prefeitura. Então, isso ali é um instrumento poderoso de arrecadação e uma arrecadação transparente, porque você tem ela dentro da planta geral de valores. Dá para poder justificar aquilo. Além disso, as operações urbanas consorciadas, que também são um instrumento para poder garantir que você possa produzir bairros planejados, com melhor infraestrutura urbana, com a participação direta do empreendedor, com as contrapartidas que são exigidas dentro do perímetro da operação. É uma discussão importantíssima. Fora isso, tem os consórcios públicos, né, de habitação, os consórcios conveniados, né, as manifestações de interesse nas parcerias público-privadas podem ser colocadas também. Então, tem uma gama de coisas que você pode auferir à política pública que vai garantir que você atenda ao déficit habitacional do município. Então, eu acho que, finalizando, eu acho que isso aí é um instrumento importante, sim, e eu acho que cabe, a Câmara está aberta à discussão disso, né? Eu não queria personalizar a discussão das verbas de habitação na cota. Há uma mania no Brasil de que, se eu boto na letra da lei, vai aparecer grana. Não é verdade. Queria eu dizer que vai ter cota para qualquer coisa, não é verdade. É diferente de cota de direitos, tá certo? Que não é questão de grana. Então, a outra coisa que eu acho, aí eu sou radical, que pode ter a cota como estímulo, tudo bem, mas eu vou tentar objetivar. Há um hábito muito errado no Brasil de que nós temos que gastar dinheiro público com habitação. A habitação é um bem individual de uma família, é um bem. Então, mesmo que nós forneçamos subsídios muito fortes para as famílias mais pobres que estão numa situação desfavorável na vida econômica, e tem que ter o subsídio, eu não posso pegar dinheiro público de drenagem e gastar na casa da Dona Maria. Não posso, é crime. Para mim, é crime. Principalmente num país que tem um sistema mais criativo de captação de recursos para a habitação, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que o dinheiro é do trabalhador e que tem hoje 350 bilhões para gastar, pode gastar 70 bilhões por ano, e a iniciativa privada não chega nem a arranhar os pedidos de financiamento disso, principalmente para as faixas mais pobres. Eu vou dar um exemplo aqui. Um apartamento de 100 mil reais, portanto, abaixo de tenda MRV, tem de subsídio 45 praticamente, não sei se aqui em Juiz de Fora é 42 ou 30. Ou seja, a pessoa vai pagar o financiamento de 50 mil reais em 30 anos, 200 pratas por mês. Se botar um comércio para bancar uma série de coisas, não gasta um tostão de condomínio. Por que não usamos mais isso? Não é cota que vai garantir isso. É fazermos que os empresários, acho que a cota ajuda,
mas é fazer com que os empresários pensem o seguinte: não é possível esperar ganhar dinheiro, a construção civil, estou olhando para você por causa disso, eu só vou ganhar dinheiro com apartamento de R$500 mil, de R$300 mil. É um bom mercado, ótimo. Que ótimo que tem a gente que possa comprar isso no Sistema Financeiro da Habitação e no SBPE. Mas por que desprezar este mercado de apartamento de 100 mil? Vocês vão dizer assim, pode construir por 100 mil? Pode, faz para o governo por 80 e pouco. Esses que estamos criticando, que são longe, que são isso por aquilo, são 80 e pouco. Por que eu não faço por 100 para vender por 200 por mês? Mais bem localizado, com elevador, com comércio, com creche, tudo isso como contrapartida. Na diferença entre os 100 e os 80 e pouco, dá para a gente fazer um arranjo disso. E, claro, a empresa vai ganhar um pouco menos por apartamento, mas vai vender fusquinha. Então, acho que existe nós estamos olhando mal e temos uma expectativa de que o governo vai prover tudo. O governo tem que me dar churrasco, o governo tem que me dar casa, quer dizer, só que a casa é um bem de raiz da família. Eu estou pegando dinheiro público e estou privatizando para o particular pobre um investimento público. Eu não gosto disso. Eu não acho isso legal. E a academia aprendeu a disseminar isso como se fosse um direito. Então, vamos pensar muito nisso, principalmente se temos um fundo de garantia de tempo de serviço, que é dinheiro do trabalhador e tem que ser emprestado, porque se não for emprestado, vou dizer, eu juro para vocês, vão cair para trás. Não retorna para os trabalhadores que perdem o emprego, que tem que repor, para eles poderem viver alguns meses depois desempregados. Sabe qual é o juro do dinheiro do fundo de garantia ao ano, na raiz da base da pirâmide social? 4,5% ao ano. Alguém sabe o custo do cheque especial por mês? Que muitos de vocês, mesmo de classe média baixa, têm? Por favor, é o dinheiro mais barato do mundo. E precisa para alimentar o trabalhador. E não é governo. Esquece o governo de plantão, quem é, quem não é. Se é bom, se é ruim, não sei o quê. Então, temos que investir muito nisso. Acho que a cota é bom como um alerta, mas não resolve. A Cláudia pediu uma parte, desculpa a minha veemência, mas acho que é possível fazer. E, claro, concordando com ela, que é fazer conjunto e bairro planejado com tudo, para ganhar dinheiro. Eu vendo melhor um apartamento quando ele tem uma loja embaixo para vender ovo e caderno. Ponto. Olha só, eu concordo com o Demetri, mas eu vou divergir em alguns pontos. Se a produção de habitação, a habitação no artigo 6º da Constituição Federal é um direito humano, um direito do cidadão brasileiro, assim como o transporte também foi inserido, né? Então, você tem que prever isso na legislação municipal. É o básico. Não estou retirando aí, eu também sou, fã da utilização do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é um dinheiro privado, né? Um dinheiro do trabalhador. O governo enche a boca para poder falar está gastando dinheiro na política pública, está gastando dinheiro do trabalhador mesmo, nosso dinheiro, né? Então, na verdade, é isso. Mas eu tenho convicção de que as leis municipais, independente do que a gente considere que seja lei, elas têm que incorporar aquilo que a sociedade brasileira conquistou de direito. E conquistou o direito de ter habitação. Então, assim, se o governo não vai prover através do investimento com arrecadação, que ele consiga outros meios para poder assegurar que essa política seja fomentada. Porque o Fundo de Garantia é fomento. Então, o prefeito não vai fazer a política pública em cima do Fundo de Garantia. Ele nem pode, porque é um recurso privado. Mas ele pode fomentar, estimular e até interceder, e em alguns momentos até aportar recurso para que uma parte da viabilização de uma determinada infraestrutura possa ser feita ali para garantir, assegurar a moradia justa, sustentável, em locais bem definidos dentro da cidade. É só essa discussão. E muito bonita, porque a gente merece ter uma cidade maravilhosa. Muito bem, legal. Está vendo? Gente, não tem mais nenhuma manifestação do público inscrita. Vou passar para a manifestação final aqui dos nossos convidados, Carlos Eduardo, Rogério. Eu gostaria aqui, rapidamente,
fazer uma reflexão sobre a cidade que vai bem além de 2028 e que não está amarrada ao plano diretor. Mas é uma reflexão que eu acho importante que nós, cidadãos dessa cidade, podemos ter em mente. Juiz de Fora sempre sofreu de uma baixa autoestima, né? muito potente. A cidade se compara, porque é uma cidade que está localizada dentro do triângulo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, as 3 maiores regiões metropolitanas do país. E aí Juiz de Fora, que já foi uma cidade pioneira e muito importante no seu passado, ela se sente diminuída, meio fracassada, tem esse complexo de vira-latas, né? Porque ela se compara com essas 3 grandes cidades. Mas eu vejo aí, assim, só para colocar essa reflexão, até são reflexões que não são minhas, mas que do André Urani, que é um economista falecido recentemente no Rio de Janeiro, e ele tinha uma visão bastante arrojada e avançada que eu compartilho com vocês, que ele falava que nós vivemos hoje num momento de revolução tecnológica em que permite que as pessoas possam hoje trabalhar e viver não necessariamente aonde a economia nas grandes cidades. Enfim, a gente sempre imaginou que a grande economia só poderia acontecer nessas grandes capitais, mas o André Urani, ele falava que com as novas tecnologias seria possível que as atividades econômicas pudessem acontecer fora do eixo Rio e São Paulo. Nós temos Rio e São Paulo formam uma megalópole que é a mais potente do hemisfério sul, da metade sul do planeta. E isso é muito valioso. Acontece que, há um tempo atrás, para você participar dessa dinâmica econômica muito importante que é Rio e São Paulo, você tinha que estar dentro dessas cidades, ou em Rio, ou em São Paulo, ou então na Via Dutra. Acontece que essas cidades cresceram muito e que desenvolveram várias deseconomias que tornaram a vida cara, a poluição, o trânsito, a carestia, a violência, ou seja, várias questões que estão tornando essas cidades pouco atraentes e antieconômicas para o desenvolvimento econômico. E o André Urani, ele comentava que ele via o grande futuro do Brasil não nesse eixo Rio-São Paulo, mas sim no anel de cidades médias que contornam essa megalópole Rio-São Paulo. E ele trazia exatamente como destaque 3 cidades, Campinas, Juiz de Fora e Campos, que formam um cinturão de cidades em volta da metrópole, da megalópole Rio-São Paulo. Juiz de Fora, especialmente, trazendo com bastante otimismo, ou seja, para que a gente possa resgatar esse otimismo, Campinas é uma cidade que já cresceu muito e sofre dos mesmos problemas que as grandes metrópoles têm. Campos já é uma cidade que tem muitas precariedades, né, e ela perdeu o bonde da história, e ela tem problemas crônicos de carências de todo tipo. E aí eu vejo com muito otimismo a posição e a localização e as condições sociais e econômicas que Juiz de Fora tem, por estar muito próximo desse eixo Rio-São Paulo e que ainda preserva alguma qualidade de vida e pouco das deseconomias que Rio e São Paulo apresentam. Ou seja, a cidade não tem uma violência tão descontrolada, o trânsito ainda é suportável, o meio ambiente, as questões de deslocamento, de carestia, de violência, de poluição, ainda são solucionáveis e ainda permitem uma certa qualidade de vida. Então, para que a gente possa ver com muito otimismo, já finalizando, que Juiz de Fora, por não ter crescido como Rio e São Paulo, pode ser isso hoje o nosso grande vantagem competitiva para que nós podamos saber vender a nossa cidade para investimentos de fora e que Juiz de Fora possa se tornar uma cidade dinâmica, economicamente viável e muito atraente, exatamente porque ela não desenvolveu os problemas que Rio e São Paulo já apresentam, e uma localização inigualável, e que nós, tendo consciência dessa condição e dessa situação, possamos pensar com otimismo o nosso futuro e podemos trabalhar com esse objetivo, de tentar trazer para Juiz de Fora, porque as grandes empresas que estão localizadas no Rio e São Paulo já estão vazando, né, desculpa a expressão, para lugares onde possam oferecer qualidade de vida para os seus funcionários, para os seus colaboradores, e nós temos isso aqui em Juiz de Fora. Então eu trouxe essa questão porque isso é muito além de 2028, mas que a gente já precisa aprender a enxergar isso e a trabalhar essa condição. Tá? É só essa questão que eu queria trazer. Legal. Considerações finais do Carlos Eduardo. O Clube de Engenharia agradece a oportunidade, tá? Se coloca à disposição para continuar o debate tecnicamente nas câmaras setoriais depois. Legal. Já havia encerrado a manifestação do público, mas o Alexandre pediu ali mais um minuto.
como aqui é uma casa democrática, vamos dar para o Alexandre 30 segundos. Não, até 2 minutos. Não... Bom, agradecer aí a exceção, né? Mas eu acho que eu vou ousar falar em nome da população de Juiz de Fora, que somos mais de 500 mil, né? E a casa aqui agradecer os 5 vereadores presentes, né? Mas eu gostaria de estar aqui com os 19 presentes, porque vocês vão discutir amanhã o plano diretor, e eu saí do meu trabalho para vir aqui falar para os vereadores que são a orelha do povo, e só consigo falar para 5. Os que estavam aqui tem churrasco, tem outras coisas mais importantes do que ouvir os nossos desejos para os próximos 10, 20 anos. Igual o vereador, o presidente da mesa falou, o plano de 2002 não foi cumprido, né? E em muitas coisas, o plano diretor de 2012, os prefeitos entraram e não se acham, eles se acham o dono do poder, e aqui estão os 19 vereadores eleitos, né? Eu não votei em todos, porque eu só posso votar em um, mas eu gostaria que todos estivessem aqui para me ouvir. Isso aqui é uma obrigação, é a coisa mais importante dos próximos 10 anos, é hoje a definição. Amanhã vocês vão votar, e cadê os vereadores aqui que não ouviram o que a gente falou? Então, assim, é uma indignação popular muito grande. Além de tirar as nossas coisas do plano diretor que veio do Executivo, ainda não ouvem a gente, as nossas manifestações. E outra coisa, fala-se muito de mobilidade urbana, mas eu tenho que vir de São Pedro para ir no SAL aqui, fazer uma requisição que pode ser feita no computador. Então, assim, abastece-se o mercado de ônibus, gastas de passagem, de estacionamento, de tudo. Por que eu não estou lá no meu São Pedro, podendo ir lá no meu setor e fazer a minha reclamação, que é online? Eu tenho que vir aqui, no centro da cidade, abarrotar o ponto de ônibus. Então, não é falta de ônibus, de rodovia, de nada, não. É falta de descentralização, é falta de cabeça para botar um computador em São Pedro, um computador em Benfica. Não temos um banco em São Pedro. Tem uma caixa econômica lá. Então, assim, por isso que eu falei anteriormente que o objetivo é flexibilizar para poder cobrar. A gente faz um plano diretor, mas não agrega o valor da cobrança. Eu vou fazer isso aqui, mas e se não cumprir? Não cumpriu? Cadê a cobrança do plano diretor? Né? Tem que se fazer estradas, tem que se fazer mobilidade. Mas e se não fizer? Perde o mandato? Por que não perde o mandato? Por que não estão aqui para ouvir a gente? Então, assim, é uma indignação muito grande da população. Eu acho que eu devo falar em nome de muitos aqui, que queria estar aqui ouvindo, e a gente bota no plano diretor e tira no plano diretor, e aí agora, na hora que a gente pode falar aos vereadores, eles não escutam a gente. É a casa do cidadão, mas se eu não tiver para quem falar, eu estou falando para as paredes. Ainda bem que tem a câmera gravando para os vereadores poderem ouvir depois. Mas eu acho que o problema de mobilidade de Juiz de Fora é de falta de planejamento e de coisas simples. Eu não tinha que vir aqui, abaixo aqui, no próximo prédio ali, para pegar um protocolo da minha reclamação. Eu podia fazer isso lá. Ia desafogar o trânsito em pelo menos uns 30%. Mas muito obrigado, queria que os vereadores que não vieram aqui hoje ouvissem o que nós falamos e pudessem resolver e votar de acordo com o que a população quer. Obrigado. Obrigado pela parte. Legal, Alexandre, obrigado. Gente, infelizmente, por ter a transmissão ao vivo pela TV, a gente fica premente de tempo. Alguns vereadores não estão aqui por compromisso anteriormente assumidos, já estiveram aqui, já saíram, e todo o debate é transmitido, é gravado, é retransmitido, então há essa participação. Esse não é o primeiro debate, não é a primeira palestra. O Alexandre mesmo já participou de outros, de audiências públicas também. A gente sai daqui, eu acho que nós vamos buscar e fazer uma nova audiência pública. Todas as demandas que foram aqui lembradas, citadas, elas podem ser encaminhadas à Comissão de Urbanismo naquele e-mail ou para algum vereador para que ele entre como emenda. Questão da execução da implantação do plano diretor. A Comissão de Urbanismo já vai entrar com uma emenda que estabelece que a cada ano, anualmente no mês de março, o prefeito municipal venha à Câmara Municipal, junto com o seu secretariado, dizer o que foi feito do plano diretor, o que foi implementado daquele planejamento, quais são as metas futuras.
é uma forma que a gente vai tentar de cobrar essa execução que não ocorreu em 2000, no Plano Diretor 2000. Agradecer, vereador Fiorilo, a sua presença até agora, vereador Kennedy, vereador Wagner, Carlos Eduardo, Rogério Mascarenhas, ao Demetri, a Cláudia, o Betão e a todos os senhores, principalmente, que aqui vieram. Tá? Obrigado mesmo, e a luta continua. Amanhã tem discussão às 10h30, imagino que vai ocorrer alguma vista, e durante a semana a discussão continua. Muito, muito, muito obrigado pela presença e participação. Boa noite.